Não tive um pai muito presente, né? O que tem, querendo ou não, afeta um pouco a questão da busca, né, pela pessoa certa. E você fica pensando, nossa, eu não quero que o padrão não se repita, né? Eu quero buscar alguém melhor e tudo mais. Então, eu cresci sempre com esse pensamento, né? De querer buscar alguém que fosse melhor do que aquilo que eu tive. E também de ser uma pessoa, né, que fosse melhor do que o exemplo que eu tive dentro de casa, né? Eu acho que isso também afetou muitas coisas na minha vida. O fato de não ter pai, questão de paternidade e tudo mais. Mas eu creio que Jesus, Deus ele é o nosso pai, ele se apresenta como pai. E cada vez mais eu tento enxergar ele dessa forma, né? Como uma pessoa que vai me acolher e, como a gente estava conversando nos bastidores, né? Ser realmente o meu pai. Eu acho que é isso. Que bom. E aí, Douglas? Bom, eu sou Douglas. Eu também acabei crescendo sem um pai presente. Durante muito tempo, acredito que eu me senti culpado. Acredito que todo jovem, quando é abandonado, ainda mais quando a gente é abandonado cedo, eu fui abandonado com 4 anos de idade. 4 anos de idade, meu pai saiu de casa, só pegou as malas, foi. E como se não houvesse uma vida ali que realmente dependesse dele. E durante muito tempo eu me vi culpado, como se eu fosse culpado da separação dos meus pais, do meu pai ter me abandonado. Eu sempre achei que eu que causei tudo isso. E quando eu casei, pouco tempo antes de casar, eu pedi perdão para meu pai e conversei com ele, expliquei, falei todas as dores que eu sentia e resolvi, e eu resolvo hoje, e hoje eu quero fazer totalmente diferente de tudo aquilo que eu vivi. A pergunta que eu tenho para o pastor é a seguinte, pastor. Eu casei há pouco tempo, faço agora dia 5, 4 meses de casado, tá? E a pergunta que eu tenho mais importante, que eu acredito que seja mais importante qual que é o papel do pai, qual que é o papel dos pais, da mãe e do pai na vida de um filho, sabe? O que é tão importante assim? Ok. Vamos tentar responder segundo a luz da palavra. Quero agradecer vocês por ter aberto o coração e trazido um pouco da intimidade de você e entender que dentro da palavra de Deus a gente sempre vai achar um caminho. E esse Deus Pai sempre vai se revelar. Vamos trazer uma palavra que está em Gênesis 2, 24. Olha só, a palavra de Deus fala o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, qual é a importância do casal? Porque quando isso é escrito, só tinha Adão e Eva. Então não tinha mãe e pai antes deles. Ok? Então por que Deus, antes de Adão e Eva ter os filhos, ele deixa um comando dizendo: olha, os filhos deixarão pai e mãe e se unirão à sua esposa. Por quê? Porque Deus queria deixar um padrão de comportamento. Por quê? Porque aquilo que se pode ser modelado, se pode ter previsão de resultado. Então, dentro daquilo que a gente estava conversando, a grande dificuldade de quando há ausência do pai ou a ausência da mãe, há uma ausência de modelagem. Então, qual é, então, em primeiro lugar, a função, então, a responsabilidade, o papel dos pais em relação aos filhos? É manter essa unidade. É dar um destino seguro de como eu começar. É eu olhar para o meu pai e ter uma referência de marido. É eu olhar para a minha mãe e eu ter uma referência de esposa. Por quê? Porque esses padrões,
Entendeu? Deus estabelece, porque tudo aquilo que é previsível, os resultados também são previsíveis. Então, qual é a primeira chave que nós temos aqui? A importância de que eu tenho um compromisso com meus filhos de modelagem de casamento. Ok? Então, a primeira coisa é, ele deixa pai e mãe, ok? Então, ele tem o quê? Uma previsibilidade de resultado. Sim. Então, qual é o papel principal depois disso? Então, qual seria... Como que eu deveria criar meu filho? O papel da mãe e do pai é preparar o filho para casar. Muitas vezes, hoje, na sociedade moderna, nós estamos preparando filhos para ser ótimos profissionais, nós estamos preparando filhos para falar línguas, nós estamos preparando filhos para ter bons empregos, nós estamos preparando o filho para ter um bom caráter, nós estamos preparando o filho para amar a Deus acima de todas as coisas, mas nós estamos esquecendo que quando nós estamos no Gênesis, o que Deus nos ensina é preparar os nossos filhos para o casamento. Você já tinha conseguido ver dessa forma, Douglas? Na verdade, a gente sempre tem um pensamento, né, pastor, de que assim, eu saí da casa dos meus pais e foi só um momento onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me tornei só. Foi só o tempo. Eu só me tornei um jovem, eu nasci, me tornei uma criança, me tornei um jovem, me tornei um adulto, e foi só aquilo. Me casei e saí da casa dos meus pais. A gente nunca enxerga, na verdade, eu acho que por estar adormecido isso dentro da gente, né, de ser tão deturpado na sociedade hoje, o papel de um pai, o papel de uma mãe, às vezes, a gente vê hoje filho contra pai, pai contra filho, que também é bíblico, que a Bíblia fala sobre isso, e a gente nunca enxerga. Eu acho que a gente prefere não enxergar que, para mim, meu pai e minha mãe foi só para viver dentro da casa dele. É que a Bíblia fala o seguinte, que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas. Então, não é que foi apenas uma passagem, mas o diabo, ele é especialista em cegar. Mas tudo o que você precisa para viver o teu propósito, independente da situação familiar que você foi criado, Deus coloca o teu propósito dentro daquela realidade. Então, a primeira coisa é entender que eu preciso dar um padrão de referência. Esse é o papel dos pais. A segunda coisa é, eu preciso preparar o meu filho para o matrimônio. Ele precisa estar pronto. Então, não é que ele vai sair de casa, não, agora ele já tem um emprego, agora ele já formou e agora ele vai sair de casa. Não. A saída de casa está condicionada a formar uma família. O Flávio Augusto, ele, dentro de umas falas dele, se eu não salvo engano, mas ele fala que a vida começa quando você constitui uma família. Sim. Então, olha a importância disso. Então, modelagem, primeira coisa. Segunda coisa, criar para casar. Sim. E olha o que fala agora 2 Coríntios 12, 14. Paulo dizendo, ele vai falar o seguinte: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso para vocês. Pois o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Afinal, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Então, qual é o papel dos pais depois do casamento? É o quê? Visitar. É manter uma relação de visita, não mais como morador.
não mais como uma interferência de ser mãe, uma interferência de ser pai, mas saber que a partir daquele momento ele é uma visita. E aqui Paulo fala, e eu não vim para trazer peso. Então, qual o papel dos pais? É saber que a partir do momento que o filho ou a filha constituiu uma família, agora você é parente. E agora você não vai à casa do seu filho como mãe apenas, ou como pai, mas agora você vai como visita. E aqui ele fala, olha, é pela terceira vez. Isso quer dizer que existe uma frequência. Então não pode haver uma ausência, mas também não pode ser uma morada.